Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias, nossa, mais dramáticas e conhecidas que existem. Pensa num mundo em crise, em colapso total, e aí surge um plano radical para garantir um novo começo. É disso que estamos falando, lá em Gênesis capítulo 6. E a história já começa com uma declaração, olha, que é de chocar. O texto não fala de ira, de raiva, mas de um pesar profundo, um arrependimento divino. E é esse sentimento, sabe, que meio que prepara o terreno para tudo que vem depois. A grande pergunta é, o que poderia ter provocado uma reação tão extrema assim? Certo. Então, para entender essa decisão tão drástica, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e ver o diagnóstico da situação, né? Como é que o texto descreve aquela época? E olha, o quadro era de um colapso total. E o cenário que o texto pinta é, nossa, quase mítico. Fala de umas figuras bem enigmáticas, né? Os tais filhos de Deus se unindo às filhas dos homens. E dessa união, o que nasce? Gigantes, homens de fama. E isso, olha, não é só um detalhe curioso não, é um símbolo de um mundo onde as fronteiras, sabe, entre o divino e o humano foram meio que borradas, violadas. E isso gerou um desequilíbrio profundo. E aqui a gente consegue ver a real profundidade do problema. Não se tratava só de algumas pessoas fazendo coisa errada, não. A corrupção era total. A maldade tinha se multiplicado de um jeito que a imaginação, os pensamentos eram só maldade o tempo todo. E o resultado disso? Uma terra completamente tomada pela violência. O texto faz questão de frisar que toda a carne, ou seja, toda a criação, tinha se corrompido. E claro, essa corrupção generalizada acaba provocando uma reação divina que é igualmente extrema. Então vamos ver agora qual foi a decisão tomada diante desse cenário caótico. A primeira consequência disso tudo é que um limite é estabelecido. A paciência divina, digamos assim, estava se esgotando. O texto até menciona um prazo, 120 anos, um sinal bem claro de que o tempo da humanidade como ela era, estava acabando. E então vem a sentença. E a escala da destruição que foi planejada é colossal. Não se limita só à humanidade, que era a fonte da corrupção. A coisa se estende para quase toda a vida na Terra. É como se fosse um reset completo da criação. Mas em meio a esse julgamento que parecia ser para todo mundo, surge uma exceção. Um único indivíduo se destaca no meio do caos. E ele acaba mudando o rumo da história, que ia ser de aniquilação total, para uma história de recomeço. E essa pessoa, claro, é Noé. E o contraste aqui é impressionante, de verdade. De um lado, a gente tem a humanidade inteira mergulhada na corrupção e na violência, e do outro, um homem, Noé, que achou graça aos olhos do Senhor. Ele é descrito como justo, perfeito. É essa diferença brutal que, no fim das contas, justifica a salvação dele. O texto dá pra gente um perfil bem claro de quem era Noé. Ele era justo, o que significa que tinha retidão moral. Era perfeito em suas gerações, o que sugere que ele era uma pessoa íntegra ali no contexto dele. E, o mais importante de tudo, ele andava com Deus. Essa expressão quer dizer que ele tinha uma relação próxima, de obediência. E claro, ele também era um homem de família, pai de 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Mas a escolha de Noé não era só para salvar a pele dele, não. Ele foi escolhido para ser o responsável, o executor de um plano gigantesco de engenharia e logística, algo sem precedentes. O projeto da Arca. E aqui que a história tem uma virada decisiva. Deus revela para Noé que o fim de tudo e de todos estava próximo. Mas, olha só, não é só uma sentença de morte. Junto com a notícia da destruição, vem uma promessa, uma aliança, um plano de salvação. A ênfase muda, não é mais só sobre o fim, mas sobre como começar de novo. A missão que Noé recebeu era gigantesca e foi dividida em 3 grandes etapas. Primeiro, construir uma arca, um navio de proporções épicas. Segundo, a tarefa monumental de reunir casais de todos os animais. E terceiro, organizar toda a logística para estocar comida suficiente para todo mundo a bordo. E o nível de detalhe é impressionante. O texto é super específico até nos materiais. A arca tinha que ser feita de madeira de gofer, um termo que, olha, gera debate até hoje sobre que madeira seria essa, mas que com certeza aponta para algo bem resistente. E para garantir que ela não afundasse, tinha que ser toda calafetada com betume por dentro e por fora. E as dimensões são impressionantes.
O texto fala em 300 côvados de comprimento por 50 de largura e 30 de altura. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, 300 côvados dá mais ou menos uns 150 metros de comprimento. É mais longo que um campo de futebol oficial. Ou seja, era uma embarcação gigantesca, de verdade. E além do tamanho todo, a estrutura interna também foi super detalhada. A arca ia ter vários compartimentos internos, os ninhos, teria também uma única janela, lá no alto, para entrada de luz e para ventilação. Uma porta bem grande na lateral e, olha só, 3 andares. O de baixo, o segundo e o terceiro para organizar todo mundo. E os passageiros humanos? Quem ia embarcar? Bom, o texto é bem claro quanto a isso. Um grupo bem seleto de 8 pessoas. Noé e a sua mulher, seus 3 filhos e as mulheres de seus filhos. A linhagem humana seria preservada inteirinha através dessa única família. Já para os outros seres vivos, a instrução era bem específica. Trazer um par de cada espécie, um macho e uma fêmea. A arca, então, não era só um refúgio para humanos, né? Era tipo uma sementeira viva, projetada para preservar e depois repovoar a terra com toda a diversidade de animais, aves e tudo que rasteja. E, finalmente, a parte logística, a parte prática. Para sustentar essa comunidade flutuante por um tempão, Noé foi instruído a levar e armazenar todo tipo de comida. Comida que servisse de mantimento tanto para a família dele, quanto para todos os animais a bordo. E o capítulo se encerra com uma frase bem curta, mas, nossa, muito poderosa. Diante de uma tarefa que era épica, que parecia impossível, a resposta de Noé foi uma só: obediência completa. Ele simplesmente fez tudo, exatamente como Deus tinha mandado. E essa história toda acaba deixando a gente com uma pergunta que ecoa até hoje. A narrativa mostra uma solução radical para uma corrupção que era total, e isso nos faz pensar. Será que um recomeço de verdade exige a destruição completa do passado? É uma questão sem dúvida que vale a pena a gente refletir a respeito.